Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, a aula do Bhaktirasamrita Sindhu, né? O livro de Rupa Goswami, a primeira onda, né? Samanaya, seção este, seção leste. Então, a gente está aí no verso 1.1.12. Então, ele dá a definição de Bhakti, né, pelo Narada Pancharatra, né? Então, o Narada Pancharatra ele define o Bhakti assim: Bhakti é definido como serviço ao Senhor usando os sentidos, né? Isso deveria ser feito com a intenção de satisfazer o Senhor, livre de outros desejos e não pode ser obstruído por nenhum outros processos, né? Ele vai fazer agora o comentário de Jiva Goswami, né? Ele vai fazer um paralelo, né? Entre o Narada Pancharatra, esse verso do Narada Pancharatra, que é Sarvapada Virimukta, né? Tato Paratona Nirmala Rishikendra Rishikasvanam Bhakti Uchate. Então ele está fazendo vai fazer uma espécie de analogia daquele verso que nós estudamos, né? Nabilashita Shunyam, né? Gena Karma Dhyanavritam, Anukulena Krishna Nushilam Bhakti Uttamam, né? Então vamos lá. Então nesse verso, Tato Paratvena, né? Com devoção ao Senhor, né? Colocando ele no patamar mais elevado, é equivalente a Nukuliena, né? Sarvapad Vinirmukta, desprovisto, né, de todas as condições, é equivalente a Anabhlashita Shunyam, né? Bom, Sevanam é equivalente a Nushilam. Nirmalam, né? Sem manchas, né? É equivalente a Gyana Karmandi Anavritam. Então, a natureza superior do Bhakti é entendida nesse verso, né? Ou seja, está sendo mostrado nesse verso. Continuando aqui, agora o verso, né? Do Bhaktirasamrita Sindhu, né? Ele está citando, ele vai citar um verso chamado Bhagavata, tá? Bom, essas são as características do amor transcendental a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. Isso não tem, ou seja, sem desejos, e ele não está contaminado, tem que ser sem desejos, né? E não pode estar contaminado por karma ou jnana. É esse tipo de bhakti. Meus devotos não aceitam, né? Salokya, Sarti, Sarupya, Samipya, ou a unidade comigo mesmo. Mesmo que eu ofereça para ele essas liberações, ele prefere me servir, né? Isso é chamado Bhakti Yoga e é declarado como o objetivo mais elevado, o propósito mais elevado do objetivo humano, algo assim. Então vamos para o próximo verso. As características únicas do Bhakti são, aí está, nesse verso muito famoso, né? Kleshagni Subhada Moksha Laguta Kri. Habilidade para destruir o sofrimento, ele dá toda a auspiciosidade, né? Ele não se preocupa com a liberação, ou seja, tem uma indiferença com a liberação. É raro, né, de ser alcançado, e é a manifestação concentrada de bem-aventurança e habilidade para atrair Krishna. Agora outro verso aqui. Habilidade para destruir todo sofrimento. Agora vai ser discutida, né? Então o sofrimento ele é de 3 tipos, né? A reação pecaminosa, a semente e
e a semente do pecado e a ignorância, né? Aí já segue o outro verso aqui. Primeiro, a reação pecaminosa. Agora ele vai falar da reação pecaminosa, né? Bom, existem dois tipos de reações pecaminosas, né? Os efeitos dos atos pecaminosos. Os efeitos nos quais são experimentados no futuro, nas vidas futuras, né? Isso é o aprarabdha, né? Isso vai acontecer nas vidas futuras, ou seja, ou no futuro, né? E os efeitos no quais são experimentados nessa mesma vida, né? Prarabdha, karma, né? Basicamente, esses dois tipos de karma. Então aqui tem um verso do Bhagavatam também, que ele vai citar, um exemplo onde vai destruir todas as reações aprarabdas, né? Aprarabdha, que essas são mais fáceis, né? É um verso que ele fala assim, Krishna falando, meu querido Uddhava, serviço devocional a mim é como fogo que transforma em cinzas, né, todas as atividades pecaminosas. Então aqui está a prova as reações do prarabdha karma são destruídas, né? Mas antes de falar isso, tem uma nota aqui que a gente que é legal a gente anotar. É uma nota aqui do autor, né? Do editor, que ele diz assim, como queimar as madeiras é secundário para cozinhar, né? Destruir as reações é secundário, né? Como em relação ao real objetivo do Bhakti, né? Você entende, né? Vamos lá. A prova que os prarabdha karma estão destruídos, né? Não, então o que falar, né, do avanço espiritual que a pessoa a qual vê a suprema personalidade de Deus, né, face a face, se mesmo uma pessoa nascida na família de comedores de cachorro imediatamente se tornam elegíveis para a prática de sacrifícios, né? Se uma vez se ele pronuncia, né, o santo nome do Senhor Supremo, ou canta a respeito dele, né? Ou escuta a respeito dos seus passatempos, oferece a ele reverências, ou até relembra dele. É um verso chamado Bhagavatam, né? Agora o comentário de Jiva Goswami, né? Por escutar ou cantar o nome do Senhor, por prestar reverência, relembrar dele no comedor de cachorros, rapidamente destrói os seus prarabdas karmas da sua vida, o qual produziu nele um baixo nascimento, né? E o qual não deixa ele, né, praticar sacrifícios, né? Ao mesmo tempo, né, pelo serviço devocional, ele praticando o serviço devocional, né, ele alcança punya, né, a qual cria qualidades apropriadas para a prática de sacrifícios. Entretanto, mesmo nascido como um brahmana, né, sem um mau nascimento, né, se a pessoa é um brahmana, sem mau nascimento, ele necessita a iniciação védica com o Gayatri Mantra, né? Isso produz nele um nascimento especial necessário para a prática de sacrifícios, né? O comedor de cachorro purificado ele também tem que se submeter a um treinamento similar, né, para praticar sacrifícios. Sendo assim, foi dito nesse verso, que o processo de escutar, cantar ou relembrar tem o poder de elevar até mesmo um comedor de cachorro, erradicando seus prarabdha karmas, né? Então deve ser... Então imagina o poder, né, de você ver Krishna diretamente, né, que o verso estava falando isso, né? Se mesmo só cantar e escutar eleva a pessoa, imagina... Aí ele cita um verso aqui,
serviço devocional fixo em mim purifica mesmo, né, os comedores de cachorro da contaminação do seu nascimento baixo. Então vamos lá, olha lá, o verso Bom, se entende que o baixo nascimento do comedor de cachorro, né, é a causa da sua desqualificação para a prática de sacrifícios. A reação pecaminosa pela qual ele alcança, que ele alcançou, né, tal como um baixo nascimento na sua vida, isso é chamado um pecado prarabdha, né? Então vamos lá, o comentário de Jiva Goswami, né? Então, esse verso ilustra, né? Explica, né? Como remover o prarabdha karma, né? Então, ou seja, a causa de ser desqualificado para o sacrifício é o baixo nascimento, né? Apenas no sentido que que ele produziu uma natureza pecaminosa, a qual não é favorável para para ser qualificado, né, para sacrifícios. O baixo nascimento, somente o baixo nascimento, ele não é a causa única para a desqualificação para o sacrifício, né? Sacrifício de fogo que a gente está falando. Mesmo aqueles que nasceram em famílias brahmanas sem más qualidades não são qualificados, né? Mesmo esse nascimento elevado, né? Eles devem adquirir uma qualificação adicional, né? Essa é a ideia. Eles têm que se submeter ao segundo nascimento, o qual dá a eles uma pureza especial, a qual faz deles qualificados para o sacrifício. Uma continuação aí do comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Bom, agora é um fato, né, da pessoa pecaminosa dissolver todo o prarabdha karma que produziu um mau nascimento e qualidades das quais são desfavoráveis para conduzir o sacrifício, né? Uma vez que ele não tem o segundo nascimento por causa dessas faltas, da ausência dessas qualidades, né? Se ele realmente quer praticar sacrifício, ele deveria aceitar outro nascimento, né? Então, bom, não é isso, né? Num contexto mais ortodoxo, sim, né? Mas segundo os Gaudiyas Vaishnavas, não. Você, cantando o santo nome, você se qualifica para tomar o segundo nascimento, né? Então a palavra Sishtachara, né? S-I-S, né? T-A-C-A-R-A, é usada, né? Significa a conduta apropriada, né? Uma vez que o Bhakti tem transformado o comedor de cachorro, ele deveria ter boas qualidades, né? Agora a gente está no comentário de Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Uma pessoa de baixo nascimento, né? Se ele tem qualificação para praticar o sacrifício, por que ele não pratica o sacrifício então, né? Então a gente poderia pensar, então ele não é qualificado, né? Tipo assim, ele ele se tornou um brahmana, né? Ou seja, ele é de baixo nascimento, cantou o santo nome, tomou diksha, mas ele não quer praticar o sacrifício. Aí você pode falar, então porque ele não tem qualificação, né? Não, então não é isso não, ele não pratica sacrifício, né? Não porque ele não é qualificado, mas porque ele não tem fé nessas ações, né? É por isso, né? Uma vez que ele é dotado com o bhakti puro, né? Então ele não quer praticar isso, né? Agora outros, né, chefes de famílias, né? Assim, ele fala aqui, né, nascidos em famílias elevadas, né? Elas praticam essas ações, né? Apenas para ensinar as pessoas comuns, né, a não abandonar os seus deveres, né? Eles não têm fé nessas ações, né?
Eles sabem que isso não tem muito valor, mas ele, assim mesmo ele pratica, né? Ou seja, para dar o exemplo, né? Eles são devotos, né? São brahmas, mas eles querem só dar o exemplo, né? Aí ele cita um verso do Gita aqui, né? As ações prescritas, né? Tais como escutar, através dessas ações, né? Janaka e outros alcançaram a realização do Atma. Então, em consideração ou seja, para mostrar o exemplo para outros, você tem que praticar o trabalho, né? As atividades, né? É Krishna falando para Arjuna, né? Qual é a realização? Na continuação do comentário, uma coisa importante aqui, felicidade e sofrimento são também visto nos devotos, né? Ou seja, mesmo que o devoto está praticando, então está eliminando, né, os karmas, não é isso? Aí falou Kleshagni, Subhada, Moksha, Laguta, Kriti, Sudur, Labha, ou seja, mas aí está falando, né? Você vê sofrimento e felicidade nos devotos, né? Ainda com a destruição do prarabdha karma. Se é um devoto, mesmo que o prarabdha karma tenha sido destruído, você vai ver sofrimento, né? E vai ver felicidade também, né? Aí tem um verso aqui do Narada Pancharatra que fala, né? Todas as perfeições, tais como liberação e desfrutes maravilhosos, né? Perseguem a deusa da devoção pelos do Senhor, né, como seus servos, né? Ou seja, né, os desfrutes, a liberação estão atrás, né, de quem pratica Bhakti, né, como seus servos, assim, algo assim, né? Bom, agora ele fala do sofrimento experimentado por alguns devotos, né? Bom, se especificamente, ele fala, aqui é um verso, acho que é do Bhagavatam, se não me engano, tá? É do Bhagavatam, né? Então, se eu especificamente favoreço alguém, né, eu gradualmente tiro toda a riqueza dele, né? Então, seus parentes e amigos, né, vendo que ele se tornou uma pessoa pobre, né, arrasada, sem nada, né, desprovista de posses, né, eles abandonam ele, né? Dessa forma, ele sofre e tem que sofrer alguns padecimentos, né, um após o outro. Ele sofre por isso, né? E